Sim, concurseiros! Hoje iniciamos a nossa série Gabaritando Português da VUNESP com o professor mestre Mário. Serão vários episódios aí que contemplam os 10 assuntos mais recorrentes e recentes nas provas da VUNESP. Então, sempre que fazem provas desta banca, vocês se deparam com interpretação de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, também é cobrada a pontuação, verbos, conjunção, concordância verbal e nominal, regência, muito importante estudar em regência, porque é bem amplo esse assunto, colocação pronominal e também crase. Então, aqui, primeira questão é sobre um texto. Então, sempre que se depararem com texto, verifiquem o autor do texto e façam a leitura dele, já fazendo uma síntese das ideias principais daquilo que o texto fala. Então, nós temos aqui um trecho da crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Vai entender. Imaginava-se que depois do 7-1, então já dá para ter uma noção do que está falando o texto, o torcedor brasileiro... Então, aqui, depois do 7-1, o torcedor brasileiro, desencantado, passaria a se interessar. Então, a partir daí, ele se interessaria por esses esportes aqui, ou outro esporte que não envolvesse bola ou qualquer coisa vagamente esférica. Então, aqui pode sintetizar que depois do 7-1, esperava-se que o torcedor brasileiro não gostaria mais de qualquer esporte que tivesse bola. Aí está falando do quê? O desastre que ocorreu em 2014 nos convenceria de que não éramos mais o país do futebol, como fomentaria nosso ódio pelo futebol. O futebol seria para nós como a história, a partir do 7-1, o futebol seria para nós como a história para Stephen Dedar, aquele personagem do James Joyce, um pesadelo do qual estaríamos tentando acordar. Então, o que? Resumindo aqui, que o futebol se tornaria um pesadelo do qual estaríamos tentando acordar. Mas não, então até aqui está indo em uma direção e aqui já ocorre o que? Uma oposição. Então, achou que a partir do 7-1 o futebol acabaria para nós. Mas não, assimilamos a derrota até com certa resignação filosófica. Depois da derrota para o Uruguai, que já cita outro exemplo, né? Em 1950, correram boatos de suicídios em massa, isso lá depois de 1950. Torcedores colocando fogo nas vestes, do Bigode engolindo formicida e do Barbosa pedindo asilo numa embaixada estrangeira. Então, olha quão difícil foi após a derrota de 1950. Já depois do 7-1, não houve nada parecido, não teve boato de coisa parecida. Foi uma desilusão dolorida, não foi uma tragédia. Então, aqui está falando desilusão dolorida. Foi algo que passou rápido. Vamos ver. As informações do texto permitem concluir que a hipótese de que o torcedor brasileiro deixaria de exaltar suas tragédias não foi levada a termo, ou seja, não concluiu, uma vez que a sua resignação filosófica foi insuficiente. Essa resignação filosófica foi insuficiente para minimizar a derrota por 7-1 da Copa 2014? Não, ela foi suficiente, né? Então, ela nos ajudou a superar esse momento. Então, tudo aquilo que previa, não gostaria mais de futebol, qualquer esporte que tivesse bola, não se concretizou, mas não, assimilamos a derrota até com resignação filosófica. Então, foi suficiente para que ajudasse. Então, já podemos descartar a primeira. O futebol deixaria de ser o esporte preferido do brasileiro? Começou a virar realidade? Não, ele falou lá, mas não, assimilamos a derrota rapidamente, uma vez que os outros esportes que não envolvem bola caíram no gosto dos torcedores? Não, só pensou que isso aconteceria, imaginava-se que depois, sim, que esses esportes que não envolvessem bola cairiam. Mas não, aqui ele fala, não foi isso que aconteceu. O Brasil deixaria de ser o país do futebol, virou realidade. Uma vez que os torcedores... Virou realidade? O Brasil deixou de ser o país do futebol? Não, imaginou que isso aconteceria.
que os torcedores encararam a derrota por 7-1 como uma verdadeira tragédia. Foi uma tragédia como aquela para o Uruguai em 50? Não, olha lá. Não houve nada parecido depois do 7-1, nem boatos de coisa parecida. Então, não podemos comparar o que ocorreu após a derrota de 50 com o que ocorreu após a derrota do 7-1. O brasileiro deixaria de gostar de futebol depois do desastre da Copa de 2014 não se concretizou, continua gostando, uma vez que todos os torcedores aceitaram o sofrimento imposto pela derrota por 7-1 sem revoltas. Então aqui está a alternativa correta. Continuam gostando do futebol e aceitou essa derrota sem revolta, olha lá. Depois de 7-1, nada parecido, nem boatos de coisa parecida, não teve revolta. Então a alternativa D está correta. E a última aqui, a Copa de 2014 deixaria de incomodar rapidamente o torcedor brasileiro e foi deixada de lado, uma vez que o espírito de sofrimento e tragédia de 50 se instalou no país. Nada disso, não teve esse espírito de sofrimento e tragédia que ocorreu após a derrota de 50, não. No finalzinho do texto lá fala, por isso já eliminamos a alternativa E. Sendo assim, então, a alternativa D a correta. Leia a tira para responder a questão de número 2. É muito cobrado também aí nas provas da VUNESP, tirinha, e também é cobrada charge também. De acordo com a fala da personagem, as mídias giratórias estão. Engraçado, as mídias giratórias. Quais são as mídias giratórias? Elas girando aqui, ó. Vinil, cassete, CD, tudo isso gira, olha aqui. Ficarem para trás, sendo que elas podiam avançar. De acordo com a fala da personagem, as mídias giratórias estão para trás, elas estão ficando em desuso. Se está em desuso, para trás está na moda, está no auge? Não. Elas estão obsoletas. Modernizadas, vão ser superadas? Não, elas já foram superadas. Então, alternativa C, a correta. Mesma relação de sentido presente entre os termos destacados nas frases, 86% dos brasileiros concordam que há uma melhora nas escolas. A maioria dos entrevistados hoje discorda. Então, aqui nós temos o quê? Concorda. E a outra palavra lá é o quê? Discorda. Então, aqui são palavras o quê? São sinônimos ou antônimos? São antônimos, são palavras opostas. Então, vamos ver lá. Também está presente entre os termos. Então, qual alternativa aqui há palavras opostas? Óbvias. O que é óbvio? Óbvio é aquilo que é claro, não é isso? É antônimo de crítica? Não. São palavras aí com significados diferentes, mas não necessariamente antônimas. Agora, satisfatoriamente. Satisfatoriamente vem de satisfação, né? Então, com satisfação. Inconsistentemente é sem consistência. Também não são palavras antônimas, não. Concebe e delimita. Conceber é o quê? Criar, gerar. E delimita, limitar. Então, criar, gerar também não são palavras antônimas. Disseminar. O que é disseminar? Não é espalhar? E suplantar, superar também não pode ser. Incapacidade é o quê? A falta de capacidade, né? Não é isso? E o que é aptidão? Aptidão é aquilo que indica capacidade. Então, aqui seria o quê? Incapacidade contra capacidade. São sinônimos, se são opostas, indicam oposição, são palavras antônimas. Então, isso aqui nós temos um antônimo aqui, ok? Então, a alternativa é a correta. Vamos ver o texto aqui, ó. Tem um trecho aqui em cima do Rui Castro, mas vamos ver o que pede. De repente, nem precisa de ler o texto inteiro. Há emprego de linguagem em sentido figurado na seguinte frase do texto. Vai ter linguagem em sentido figurado na sua prova, sim. Sentido figurado é sentido conotativo, que alguns falam, né? É o sentido do conto de fadas. Conto de fadas, que é o quê? Você dá um novo significado para a palavra, um significado que não é o próprio dela, ok? Então, vamos ver aqui nas alternativas. Sempre acreditei que um texto, para ser bem escrito, é um texto que está escrito correto, ok? Deveria ser o quê?
conciso, não é isso? Conciso é sucinto. Ok. Então, aqui, todas estão empregadas no sentido denotativo, sentido próprio. E eu quero uma que esteja no sentido figurado. Nada mais conciso do que elas. Então, o que é conciso? Nada mais sucinto do que elas. Então, que todas no sentido próprio também. Só se você souber previamente o que significam. Se souber previamente é aquilo que vem antes. Então, também no sentido próprio, vamos ver a próxima. Nem sempre identificadas entre parênteses, o que está entre parênteses, né? Então, é sentido próprio também. Como é impossível saber todas, a sigla é a língua estrangulada. Olha que estranho, não sou estranho. O que é estrangular? Asfixiar. Será que você está asfixiando? Você está apertando lá o pescoço da sigla? A sigla tem pescoço? Não tem. Então, aqui, esta daqui foi usada no sentido figurado. Deu um novo significado para a língua estrangulada, ok? Na sua prova vai ter sentido figurado. A pontuação das frases, outra que também é cobrada, e principalmente vírgula. Então, resolva muitas questões que contemplam o uso da vírgula. A pontuação das frases está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos ver. Souza, o dono do automóvel, oferecia carona aos amigos. Sempre que for estudar a vírgula, eu faço essa brincadeira aqui. Você não quer estar com o nome no SPC. Se não pode SPC, não pode SVC. O que é? Separar o sujeito do verbo. Você não pode pôr vírgula entre o sujeito e o verbo. Os amigos de Souza aceitavam carona. Quem aceitava carona? Os amigos de Souza. Aqui nós temos um sujeito e um verbo. Separado por vírgula, não posso. E também não posso separar o verbo do complemento, ok? Então, vamos agora resolver. Souza, o dono do automóvel, oferecia carona aos amigos. Quando eu falo aqui o dono do automóvel, aqui nós temos o quê? Um aposto explicativo. Pode ser até retirado. Souza oferecia carona aos amigos. Souza, aqui eu estou explicando quem era Souza. Por isso aqui que chamo de um aposto explicativo. Vai vir entre vírgulas. Então já está correto. O carro. O que era velho? O carro, sujeito. Verbo, posso separar sujeito do verbo? Ou SPC? Não posso. Souza pensou em comprar. Aqui o que nós temos aqui? Nós estamos separando o verbo do seu complemento. Pensou em comprar o quê? Comprar o quê? Verbo. E aqui nós temos o complemento. Estou separando o verbo do complemento. Viram como é que fica fácil com a dica SVC? O motor daquele veículo precisava de reparos. Aqui também não pode, porque daquele veículo é o quê? Uma adjunta de nominal. Não posso separar a adjunta de nominal por vírgulas. Então, memoriza. Não posso separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. A frase em que o verbo destacado está flexionado no presente é bem fácil essa daqui, ó. Ela fala sobre verbo, não é isso? Escutou é o quê? Passado, pretérito perfeito do indicativo, não é isso? Escutou? Você se incomodaria, incomodará é o quê? Futuro. Que não, nem precisa saber, por exemplo, se não souber que é futuro do pretérito, o rapaz queria mesmo saber que nós temos o quê? Um pretérito imperfeito do indicativo. Mas você sabe que queria passado. Então, já podemos aqui eliminar essas três alternativas. Ele é daquelas pessoas que se encantam. Elas encantam. Isso aqui está no quê, então? No tempo presente, não é isso? Então, aqui, que está no tempo presente, é a alternativa D. Sua mãe chamaria, chamará, não é isso? Ao futuro do pretérito de novo. Então, aqui é só lembrar lá do primeiro ao quinto ano mesmo, quando estudava só presente, passado e futuro. Por aqui já deu para resolver. A expressão destacada na passagem não terá condições de lhes dar a ajuda e a orientação de que precisa. À medida que. Então, à medida que vão crescendo e novos problemas vão surgindo. Estabelece no contexto relação de sentido. Então, isso aqui está cobrando o quê? As orações, né? Conjunção. À medida que, ela é o quê? Então, vamos ver o sentido que ela estabelece.
não terá condições de lhes dar a ajuda e a orientação de que precisa à medida que vão crescendo. Então, à medida que os vão crescendo e novos problemas vão surgindo, não terá condições. Isso aqui está indicando o quê? Uma proporção. À medida que isso cresce, você não poderá fazer, não terá condições de ajudar. Então, isso aqui está indicando o quê? Proporção. Olha a resposta aqui. Ó. Então, isso aqui é o quê? Uma proporcional. Pelo próprio sentido, você viu que se vão crescendo os problemas, você vai deixando de ter condições. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, é proporção, proporcional. A falta de identificação e o emprego fora de contexto torna difícil a apreensão pelo leitor do significado de muitas siglas, razão pela qual devem ser usadas de forma criteriosa. Para que a redação possa atender à norma padrão de concordância, vai ter na sua prova também, principalmente concordância verbal. O seguinte termo deve necessariamente ser flexionado para o plural. Qual dessas palavras aqui vamos colocar no plural para que fique correto de acordo com a concordância verbal? Vamos ver lá? A falta de identificação e o emprego fora de contexto torna. O que torna difícil? A falta de identificação e emprego. Aqui nós temos o quê? Um sujeito composto. Sujeito composto aqui, então, são dois, não é isso? A falta de identificação e o emprego são quem? Eles. Eu falo o quê? Eles torna. Não, eles tornam. Então, qual é a palavra que deveria estar no plural? Então, aqui nós temos um sujeito composto, exige o verbo no plural. João e Maria estudam. Mesma coisa. Então, aqui ó, é alternativa B a correta. Olha o sujeito composto lá, então o verbo tem de estar no plural. Essas outras aqui não precisam estar no plural, não. Então, tem que ficar atento porque está pedindo concordância. Se é concordância, você já vai direto ao verbo, concordância verbal. Assinale a alternativa que substitui o trecho destacado em conformidade com a norma padrão de regência e crase. Vai ter também na próxima prova que você fizer, vai ter crase e vai ter regência. Então, fica muito atento. Já tem aulões meus sobre regência e crase. Eles auxiliam muito, principalmente sobre regência. Então, vamos ver lá qual que é a alternativa correta. O marido, fascinado, viu toda a cena. Então, vamos substituir. Viu toda a cena, eu vou falar o quê? Assistiu a cena toda. Será que vai ter crase? Então, vamos ver. O verbo ver, assistiu, tem o mesmo significado. Agora, quem assiste... No sentido de ver, ele assiste. Então, o correto é ele assiste ao jogo, ok? Então, se coloquei uma palavra masculina e deu ao, diante de uma feminina que é cena, eu vou usar crase. Ele assistiu ao jogo, ele assistiu ao teatro, deu ao, então eu uso crase quando é a palavra feminina. Ele assistiu a cena toda. Porque o verbo assistir aqui, ó, quem assiste, assiste a. Mais o A de cena, aí deu A com acento indicativo de crase, sendo assim a alternativa A está correta. Vamos ver o porquê as outras não estão corretas? Já transpuseram o gramado, atingia a piscina. Chegava perto. Quem chega perto de alguma coisa, chegava perto da piscina, né? Perto a piscina, não. A carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Espreitando a todo o jardim aqui, ó. Primeiramente, todo é o quê? Uma palavra masculina. Não uso crase antes de palavra masculina. E aqui a justificativa mais adequada é que nós temos um pronome indefinido. Não uso crase antes do pronome indefinido, ok? Eu posso descartar. Pena que a favela comprometesse tanto a paisagem, afetasse tanto a qualquer. Olha outro pronome indefinido. Então, antes de pronome indefinido, eu não uso crase, tanto a qualquer. Deveria ser sem crase. E agora colhia água com a lata. Enchia a lata? Ele enche. Vamos fazer a pergunta? O quê? Então, se eu faço pergunta com o que, eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele não vai pedir a preposição a, não. Então, ele enchia o quê? A lata, sem crase. Ok? Tendo assim, então, a alternativa A é a correta.
E a última questão aqui, vamos ver. Assinale a alternativa em que a frase: foram os editores da revista Ed que apresentaram a discussão ao filósofo americano Daniel Dennett. Está corretamente reescrita tanto no que respeita à regência, olha a regência aí, quanto no que se refere à colocação pronominal. Vai ter colocação pronominal na sua prova. É o caso de próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio, e ênclise, o pronome vem depois do verbo, tendo a expressão a discussão substituída por um pronome. O que pede nessa questão? Nós vamos substituir essa palavra aqui por um pronome. Vamos ver então? Foram os editores da revista Ed que apresentaram a discussão. Vou retirar a discussão. E agora, como é que vai ficar então? Que a apresentaram ou que apresentaram na? Vamos ver aqui então. Foram os editores da revista Ed que apresentaram. Olha esse que aqui. Esse que aqui é o que a gente chama de palavra atrativa, ou seja, ele vai fazer com que o pronome fique perto dele antes do verbo. Então, vai ter que ser o quê? Que a apresentaram. Então, já posso descartar essa alternativa A. Aqui, ó, quando eu falo apresentar, vamos lá procurar. Ele apresentou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar lhe? Não posso. Por que eu não posso usar lhe com verbo? Porque eu uso lhe quando o verbo for transitivo indireto. O lhe vai ser complemento de verbo transitivo indireto. Então, já elimino essa daqui também. Agora, vamos ver aqui, ó, foram os editores da revista Ed que o apresentaram ao filósofo, que apresentaram o quê? A discussão. A discussão é ele ou a discussão é ela? A discussão é ela. Eu não posso falar que apresentaram ela. Então, vou usar, nesse caso aqui, esse pronome oblíquo átono aqui, ó, a. Então, se tivesse que a apresentaram, que é a mesma coisa da alternativa B. Então, aqui está errado porque eu usou a e a alternativa B está correta. Por quê? Então, foram os editores da revista Ed que apresentaram a discussão, que a apresentaram. Por quê? Porque esse que aqui, ó, vai ser aquilo que a gente chama de palavra atrativa. Então, o pronome ele vem perto dele antes do verbo. Isso aqui é um caso quando o pronome vem antes do verbo. Nós temos aqui um caso de próclise. Ok? Então, é isso, pessoal. Em breve também será lançado o segundo episódio da nossa série Gabaritando Português da VUNESP.